Olá, eu sou o Paulo Echevarria e este é o Mundial Telenotícias Brasil. Nos Estados Unidos, a polícia identificou Anthony Warner, de 63 anos, como sendo suspeito de terrorismo em Nashville. De acordo com a polícia, ele morreu na explosão. Anthony Warner ocupou vários empregos de TI ao longo da vida. Registros públicos mostram que ele tinha vasta experiência com sistemas eletrônicos e de alarme. A explosão no coração da capital da música country dos Estados Unidos feriu 3 pessoas e danificou um centro de computação, interrompendo os serviços móveis de internet. A câmera de segurança de um hotel registrou o exato momento da explosão, que danificou cerca de 40 lojas na cidade. O motorhome chegou a emitir avisos de que uma bomba estava prestes a explodir. O autor do atentado é um antigo morador da cidade. Ele estava no interior do veículo e só pôde ser identificado através de exames de DNA. A polícia ainda não sabe os motivos do atentado. Por causa da explosão, serviços de telefonia e internet ficaram prejudicados no Tennessee e em mais 4 estados vizinhos. Um tribunal saudita condenou nesta segunda-feira a ativista pelos direitos das mulheres Loujain Al-Hathloul a 5 anos e 8 meses de prisão. De acordo com a mídia local, o julgamento atraiu críticas internacionais e um novo escrutínio nos Estados Unidos. A ativista está detida desde 2018, depois de ser presa junto com outras ativistas pelos direitos das mulheres. O veredito representa um desafio inicial ao relacionamento do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman com o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Loujain Al-Hathloul foi acusada de tentar mudar o sistema político saudita e prejudicar a segurança nacional. Na China, um tribunal começa a julgar 10 pessoas que tentaram fugir de Hong Kong com destino a Taiwan. As prisões provocaram protestos contra o governo. As 10 pessoas estavam em um barco junto com 2 crianças quando foram interceptadas por militares chineses em agosto deste ano. Desde então, elas permaneceram presas à espera do julgamento. O grupo é acusado de cruzamento ilegal da fronteira. Diplomatas de países como Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá e Austrália não puderam participar da primeira audiência realizada em Shenzhen, sob a alegação de que o tribunal estava lotado. As autoridades chinesas descrevem os réus como um grupo separatista. O julgamento motivou protestos no território autônomo de Hong Kong. Ativistas pedem libertação dos presos e criticam o governo central da China. E a China expressou irritação nesta segunda-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou medidas para reforçar o apoio a Taiwan e ao Tibete. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse que o país se opõe a ambos os atos. As ações do governo Trump vêm prejudicando as relações entre os 2 países, que já sofrem pressão com impasses sobre comércio, direitos humanos e outras questões. Os 2 atos que dizem respeito ao Tibete e a Taiwan incluem apoio americano a Taiwan na aquisição de armamento militar. Sobre o Tibete, os americanos querem impor sanções aos chineses em caso de interferência na escolha do sucessor do Dalai Lama. O Reino Unido tem uma chance de aumentar em 2/3 a quantidade de pesca. Foi o que disse nesta segunda-feira o ministro do Gabinete, Michael Gove, sobre o acordo do Brexit. O Reino Unido deixará a política comum de pesca da União Europeia em 31 de dezembro. Mas, segundo o acordo comercial fechado nos acréscimos do segundo tempo, as regras atuais continuam valendo por 5 anos e meio.
Após esse período, haverá consultas anuais para estabelecer o nível e as condições de acesso da União Europeia às águas britânicas. O governo britânico prevê um aumento significativo na cota para os pescadores do Reino Unido, igual a 25% do valor das capturas da União Europeia nos mares da Rainha. A pesca contribuiu com apenas 0,03% da economia britânica em 2019. E agora vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais informações. Até já. O jornalismo tem uma cara nova e você, um novo lugar para acompanhá-lo. A melhor maneira de ver o mundo mais perto. Mundial Telenotícias Brasil. As ações do mercado financeiro asiático subiram nesta segunda-feira. O mercado de ações de Hong Kong até começou o dia em baixa, mas subiu logo depois da notícia de que Donald Trump tinha finalmente sancionado o projeto de ajuda à pandemia. O presidente norte-americano Donald Trump sancionou a lei de 2 trilhões e 300 bilhões de dólares de ajuda à pandemia que ele vinha se recusando a assinar. A notícia animou os mercados asiáticos. No Japão, o benchmark Nikkei 225 abriu em alta de 0,13%. E na Coreia do Sul, o benchmark Kospi teve alta de 0,80%. O presidente do Conselho Empresarial dos Estados Unidos, China, Craig Allen, elogiou os planos de desenvolvimento da China. Segundo ele, os chineses vão conduzir o crescimento econômico mundial nos próximos anos. Além de elogiar o foco no meio ambiente e nas mudanças climáticas, o conselheiro disse que acha excelente que o 14º Plano Quinquenal Chinês aponte para o consumo doméstico no lugar das exportações como motor de crescimento. Para ele, as duas medidas são muito importantes e vão ajudar a economia global. Ele disse que, com um crescimento muito rápido da classe média chinesa, o país deverá ser responsável por 30% ou mais no crescimento econômico global nos próximos 10 anos. E as empresas americanas estão de olho nisso. Um tribunal chinês deu uma pena de 4 anos de prisão nesta segunda-feira à jornalista do país que foi uma das primeiras a relatar o surto de coronavírus na cidade de Wuhan no ano passado. De acordo com o advogado do caso, Zheng Zhen é acusada de brigar e provocar problemas. Os relatos em primeira mão de hospitais lotados e ruas vazias feitos pela jornalista revelam um quadro mais terrível do epicentro da pandemia do que foi mostrado pela narrativa oficial. Em Xangai, a polícia reforçou a segurança do lado de fora do tribunal, onde o julgamento foi iniciado 7 meses após a detenção de Zheng. Mesmo assim, houve alguns momentos tensos entre policiais e apoiadores da jornalista. A China registrou 21 novos casos de Covid-19 neste domingo. A maioria dos doentes foi contaminada no exterior. Segundo o governo chinês, dos 21 novos casos, 15 foram contraídos fora do país. Os pacientes foram descobertos em cidades como Zhejiang, Xangai, Guangdong e Pequim. Os outros 6 casos foram detectados na província de Liaoning, na região nordeste da China. Não houve relato de mortes por coronavírus neste domingo. O país teve até agora quase 87 mil casos da doença, sendo que 339 pessoas estão em tratamento e 5 delas apresentam quadro grave. Os Estados Unidos já têm 19.107.675 infecções do coronavírus e 333.069 mortos pela Covid-19. O país continua sendo o mais afetado no mundo em termos de casos confirmados e de mortes.
Dezembro foi o mês com o maior número de mortes nos Estados Unidos desde o primeiro caso de Covid-19 no país. Neste mês, 63 mil americanos perderam a vida para o vírus. Em novembro foram 37 mil. E, de acordo com a última previsão do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, cerca de 193 mil ainda devem morrer nos próximos 2 meses. Uma nova variante da Covid-19 que foi detectada pela primeira vez na Inglaterra já poderia estar circulando nos Estados Unidos em um número razoável de pessoas neste momento. Foi o que alertou o chefe da Food and Drug Administration, Scott Gottlieb. Em uma entrevista para a TV, Scott disse que a falta de testes sistemáticos de sequenciamento do genoma no país leva a uma grave falha em identificar a existência de mutação. O ex-chefe do FDA argumentou que o Reino Unido sequenciou 10% de todas as amostras virais, enquanto os Estados Unidos fizeram apenas 1%. É que a maioria dos testes foi feita em laboratórios particulares e o país não tem um banco de dados em nível federal para rastrear as mutações do vírus. O Reino Unido endurece as medidas preventivas contra a Covid-19. 2 novas versões do coronavírus aumentam as chances de contágio no país. As mutações do vírus foram descobertas nos dias 14 e 23 deste mês. As novas cepas são mais contagiosas e uma delas tem maior capacidade de mutação. A descoberta das novas versões, somada ao ritmo de transmissão, que já era alto, fez com que o governo britânico elevasse ao nível máximo as medidas de prevenção em algumas regiões, incluindo Londres. A Escócia e a Irlanda do Norte também impuseram medidas mais rigorosas desde sábado. Até agora, quase 2.300.000 britânicos já foram contaminados pela doença. 70 mil pessoas morreram. As autoridades sul-coreanas prometeram acelerar o esforço para adiantar a vacinação contra o coronavírus. O país anunciou nesta segunda-feira que detectou os primeiros casos da variante do vírus ligada ao rápido aumento de infecções na Grã-Bretanha. A Agência de Prevenção e Controle de Doenças da Coreia disse nesta segunda-feira que a nova variante mais contagiosa foi encontrada em 3 pessoas que chegaram de Londres ao país. A proibição de voos diretos da Grã-Bretanha vai ser estendida por mais uma semana. O governo vinha sendo duramente criticado porque a vacinação estava programada para começar só no primeiro trimestre do ano que vem. 운항 중단에 대한 여부를 지속적으로 검토하겠습니다. E a Itália deu início no domingo à aplicação da vacina Pfizer-BioNTech em profissionais de saúde. As doses da vacina já estão sendo aplicadas nas regiões mais afetadas da Lombardia e são parte de um amplo programa de vacinação na Europa. A União Europeia deve receber 12,5 milhões de doses da vacina da Covid-19 até o final do ano. O número é suficiente para vacinar 6.250.000 pessoas com base no esquema de 2 doses. As empresas estão lutando para atender a demanda global e pretendem fazer 1,3 bilhão de vacinações no próximo ano. Na França, uma mulher de 78 anos foi a primeira a ser imunizada contra o coronavírus. A campanha de vacinação em massa começou neste fim de semana. A idosa trabalhou como governanta e atualmente vive em um hospital de longa permanência ao norte de Paris. A imunização da França vai começar de imediato por 20 instituições deste tipo. Em janeiro, ela será ampliada para cerca de 7.000 lares de idosos, onde serão vacinados residentes e cuidadores. Até fevereiro, 1 milhão de franceses devem ser protegidos contra a doença. As doses são voluntárias e gratuitas. A França já registra o vírus mutante em seu território.
Apesar disso, as pesquisas de opinião realizadas indicam que, até aqui, apenas 40% da população querem tomar a vacina. Desde o início do ano, a pandemia provocou 62 mil mortes e contaminou 2.600.000 pessoas. Vai continuar a circular. E agora um minuto de intervalo e voltamos na sequência. Até já. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. E foram anunciados nesta segunda-feira os prêmios da década do Conselho Internacional de Cricket. O capitão da Índia, Virat Kohli, levou 2 categorias masculinas e a australiana Elise Perry conquistou as femininas. Virat Kohli foi declarado o melhor jogador masculino da década, bem como o melhor jogador do One Day International. Elise Perry foi eleita a melhor jogadora, bem como a melhor jogadora também do One Day International. O spinner do Afeganistão, Rashid Khan, foi eleito o melhor jogador de cricket masculino da década de 20 e o ex-capitão da Índia, Mahendra Singh Dhoni, conquistou o prêmio Espírito do Cricket. Um garoto africano amante do balé virou atração na Nigéria. Em 2021, ele dará um salto no aprendizado. Anthony Madu, de 11 anos, ficou conhecido na Nigéria depois que 15 milhões de pessoas viram um vídeo dele se exercitando embaixo de chuva. O balé faz parte da rotina do garoto, que treina na academia de um bairro pobre em Lagos, a maior cidade do país. Balé é minha vida e pratico em todos os lugares. E quando estou dançando, me sinto como se estivesse no topo do mundo. E sempre que minha mãe me envia em uma missão, eu danço balé antes de ir para aquele lugar. E isso me faz sentir muito feliz. Adoro balé. Para Anthony, esse caminho já foi aberto. O compartilhamento do vídeo dele chamou a atenção de uma companhia americana, que lhe ofereceu uma bolsa de estudos. Em 2021, Anthony Madu vai dar os primeiros passos da profissão de bailarino nos Estados Unidos. Uma nevasca atinge o noroeste da Itália e deixa cidades cobertas de neve. Em Milão, as ruas precisaram ser desobstruídas. Os funcionários da prefeitura local tiveram que remover as camadas de gelo nas primeiras horas desta segunda-feira. As ruas da cidade de 1.300.000 habitantes estavam praticamente desertas. Com a nevasca, ficava praticamente impossível ver os edifícios marcantes de Milão a longa distância. A temperatura pode chegar nos próximos dias a 3 graus negativos. Em janeiro, os termômetros devem registrar uma ligeira alta. A maior estação de esqui da Ucrânia está lotada nesta época do ano. A procura aumentou porque esse tipo de diversão foi proibido nos países vizinhos. O maior resort de esqui de Bukovel, nas montanhas do oeste da Ucrânia, fica a quase 1.000 metros do nível do mar. Em 2020, ucranianos e estrangeiros lotam o resort porque nos países vizinhos as estações foram fechadas por causa da Covid-19. O nível de ocupação chega a 80%. Ao contrário de outros países europeus, a Ucrânia resolveu não restringir a mobilidade da população nas festas de fim de ano como forma de manter aquecida a economia. As medidas de restrição só serão adotadas entre 8 a 24 de janeiro. Nesse período, serão fechadas escolas, cafés, restaurantes, academias e centros de entretenimento. Desde o início da pandemia, a Ucrânia registrou pouco mais de 1 milhão de casos da doença, com quase 18.000 mortes. Na Austrália, a famosa queima de fogos de Sydney será restrita este ano por causa da pandemia de coronavírus. Um surto
recente da doença mudou os planos das autoridades locais. A queima de fogos em Sydney na virada do ano sempre foi acompanhada por centenas de milhares de pessoas, mas a situação mudou com o aparecimento de um foco da doença numa área de praias ao norte da cidade. 125 pessoas foram contaminadas e a região cumpre regras de confinamento até o próximo dia 9 de janeiro. Antes da descoberta, as autoridades australianas queriam permitir um público reduzido em torno da conhecida Opera House, onde haverá queima de fogos. Agora, o apelo é para que as pessoas evitem a região central da cidade, vejam a queima de fogos pela TV e não recebam mais de 10 pessoas em casa na passagem de ano. A virada do ano está próxima e os preparativos já começaram em Nova York, enquanto os trabalhadores instalam um novo design da festa de Ano Novo da Times Square. Para uma cidade atingida por Covid-19 e com um número de mortos próximo a 25 mil, muitos vão ter a chance de virar a página. As comemorações serão menores que o normal e haverá menos de 100 pessoas na encruzilhada do mundo. Médicos, enfermeiros, professores e outros trabalhadores essenciais serão convidados a desfrutar da celebração, socialmente distantes, enquanto o restante assiste de casa. Todos os anos, desde 2012, a Waterford Crystal projeta e cria uma série de novos triângulos de cristal para a bola. O design deste ano é definido para representar o presente da felicidade. O evento terá a participação de Gloria Gaynor, Jennifer Lopez, Billy Porter e Jimmy Allen. E por aqui encerramos esta edição do Mundial Telenotícias Brasil. Obrigado pela companhia e até a próxima. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.